Olá, Oi, boa noite. meninas. Maravilha. Primeiro de tudo, muito obrigado por vocês aceitarem o convite. E é uma honra para a gente poder trazer para o resto do Brasil, que alguns territórios já conhecem vocês, né? O que é o Bierzo Flamenco e quem são as meninas por trás dessa marca. Nós que agradecemos o convite, a oportunidade de estar aqui registrando a nossa história, né? E, bem, para contar um pouquinho da marca, né, da Bierzo Flamenco, a gente tem que começar um pouquinho antes. Então, para quem não me conhece, eu sou a Dani Canella. Eu sou a Manu Asenjo. Nós somos filhas de Maria Alcena Asenjo Canella, que é espanhola, nasceu no noroeste da Espanha, está aqui próxima, escutando a gente, e filhas também de José Canella, que agora nos acompanha no outro patamar. E nossa história começou lá na infância, né? O gostinho pelo flamenco, porque nós temos uma musa inspiradora Que está aqui acompanhando a gente, que chama Helena Gelado, e ela dançava muito pra gente no final do ano, no Natal, e nós, espectadoras de carteirinha ali na frente, primeira fila, para assisti-la dançando, para assisti-la bailando lindamente, sempre nos trazendo muita alegria, muito carinho, e ela sempre nos inspirou. E com isso a gente foi cada vez mais ficando com vontade. Ao longo dos anos, nós fomos vendo familiares que, em alguma data comemorativa, um casamento ou um aniversário especial, sempre contratavam bailaores, né, para se apresentar, e aquilo deixava a gente com aquela ilusão, com aquela vontade, né? E aí a gente foi tardando, fomos crescendo e observando tudo isso, nos formando em outras áreas. Eu me formei em turismo, e trabalhei muito tempo com educação ambiental, fui coordenadora de educação ambiental do Parque Estadual do Jaraguá, e aí que surgiu uma oportunidade de entrar no flamenco. Um dos dias que eu estava retornando para casa, passei em frente a uma escola num bairro aqui vizinho, e escutei um taconeu. E aí eu falei assim, opa, deixa eu voltar aqui, deixa eu escutar direito isso daqui. Entrei, falei, posso dar uma olhadinha? Ah, pode e tal. Falei, é flamenco? É. Falei, quero conhecer. Bom, ali estava a Débora Hack, que foi nossa primeira professora, e aí nós entramos, começamos a bailar, tivemos a oportunidade de nos apresentar junto à escola que participava naquela época, em algum tablado. Peraí, um pouquinho, peraí. Que ano foi isso? 2011. Beleza, agora sim, pode continuar. Para gente botar um tempo nessa história, né? Tem que ter uma faixa temporal, vocês não vieram do nada, né? Vamos lá, continua. Aí, então, estávamos em 2011, né? Tivemos essas apresentações, passado isso, teve uma mudança, e aí, até indicada também pela Helena, nós fomos para a Yaros Dança e Terapia com a Soraya Brandala, que também nos abriu um mundo de ideias, de possibilidades dentro do flamenco. Nós aprendemos muito lá e foi maravilhoso. Isso foi em 2012 que nós começamos a bailar com ela. Nesse período, em 2011 ainda, a Manu começou já a estudar um pouco sobre a história do flamenco, sempre se interessou por essa parte. Sempre quis saber a origem. Assim que no primeiro dia que a gente fez aula, no dia seguinte eu já comecei a procurar a origem do flamenco, entender do que se estava. Cabeças pensantes. Sim, porque a gente ficava curiosa não só pelo baile em si ou decorar uma coreografia, nós queríamos entender mais profundamente o que era o flamenco. Qual é a história, qual a origem disso, né? O significado dos sentimentos, de tudo, né? Então, nós fomos aprimorando, buscando mais informações, né? E aí, em 2012, então, a gente desenvolveu ali, junto à Soraya Brandala,
Em 2013, Isso. que a gente teve a nossa primeira apresentação junto à Yaros Dança e Terapia, e nessa apresentação, em 2013, na verdade, veio algo de novo, porque eu tinha a intenção de comprar um vestido. Eu, na verdade, encerrei a minha carreira nessa parte de educação ambiental, foi encerrado um projeto, e nós fomos para uma feira flamenca Em 2013, e eu fui em busca de um vestido. Só que eu não encontrei esse vestido ali. E aí eu olhava uma peça, falava, puxa, mas olha, essa peça aqui, se estivesse com a parte de baixo desse jeito, ia ficar mais bonitinha. Ah, mas aquele tecido eu gostei se fosse naquele outro modelo, algum detalhe, alguma coisa. Aí nos ocorreu de falar, né, com a minha tia Nadira, a madrinha da Manu, sobre fazer uma saia, se ela poderia nos fazer uma saia para apresentação. Não, primeiro para aula. Primeiro para aula, Aí levamos lá uns tecidos, aí ela fez umas fotos, ela fez uma saia para cada uma. Eu já um pouco mais ousada, tia, pode fazer mais uma? Aí ela fez mais uma, né? Levei mais um outro tecido, assim. Quando chegou, então, no fim do ano, nós tínhamos a apresentação na Yaros, e eu falei, ai, tia, tô com umas ideias. Levei meu computador na casa dela. Falei, vamos dar uma olhada aqui, porque, olha, eu tô pensando em algo assim, assim. Aí ela falou, ótimo. Ela falou assim, você que vai fazer. Eu falei, como assim eu que vou fazer? Peraí. A sua tia, ela é só costureira? Tá. Costureira. Base, né? Assim, costureira, trabalhou em oficina, trabalhou né? Tinha muito conhecimento a respeito. Então, assim, ela falou, você que vai fazer. Eu falei, mas tia, eu nunca fiz. Ela falou assim, você tem uma máquina antiga em casa, não tem? Eu falei, tenho, que era uma máquina Vigorelli. Que hoje que deve ter uns 100 anos essa máquina. Minimamente, uns 100 anos. E aí, ela falou assim, não, eu vou te ensinar. Vem aqui, traz o tecido, traz essa sua ideia, eu vou te ensinar a costurar. Eu falei, tá bom, vamos tentar. Falou assim, qualquer coisa, se enroscar, você vem aqui que eu te ajudo. Eu falei, então tá bom. Então ela me ensinou, né, a fazer ali um corte. Então eu fiz uma saia para mim, fiz uma saia para Manu, duas, né? Duas. Uma sobressaia e uma que a gente já tinha ideias, já tinha as ideias fervilhando, né? E depois aí fizemos essa saia, fomos para o nosso ensaio geral, que foi um sucesso. Todo mundo, nossa, que saias lindas! E aí, no ano seguinte, quando virou, 2014, havia uma aluna nova lá na escola, turma, e ela queria, assim, alguma saia para ela também fazer aula, e ela nos perguntou, aí onde eu encontro? Nós falamos a diversidade de marcas que nós conhecíamos, e aí ela apontou para a saia que a Manu estava usando. Ela falou assim, mas e essa? Onde que eu compro? Aí minha irmã virou e falou assim, foi a Dani que fez. Aí ela falou, então faz uma para mim. Eu falei, não, moça, mas eu não vendo saias assim. Eu fiz para nós, assim. Ela, não, então faz uma para mim também. Se você fez para vocês, faz uma para mim também. Eu falei, tá bom. A Lúcia, que eu sou muito agradecida também, que fez esse incentivo e eu produzi essa primeira saia. Depois que ela já estava com a saia dela, entrou a Vivi e ela falou assim, Vivi, essa é a Dani, a moça que faz as saias. Aí eu falei, opa, como assim? E comecei. Aí uma outra colega pediu, outra, e assim foi. Algumas colegas pedindo, né, alguns modelos de saia. E eu comecei a me interessar, comecei a gostar, né, disso. E minha mãe me perguntou, falou assim, filha, você tá gostando de fazer isso? Eu falei, tô. Ela falou assim, tem como você reservar algum nome na internet, caso você queira, assim, de repente formar uma marca? Eu falei, mãe, eu já... Relâmpago, né? Caramba, tudo relâmpago. Foi tudo assim. Na sequência. Aí eu já, né, tínhamos lá o Facebook, a questão das páginas, né, e eu não precisava necessariamente publicar. Então eu deixei reservado um nome. Aí ela me perguntou, qual que é o nome? Aí eu falei, Bierzo Flamenco. Por que Bierzo? Bierzo é a comarca
de León, onde nasceu minha mãe, meus avós, minha família, né? Minha madrinha Argélia, que também é uma flamenca, e Justa homenagem. trouxe inspiração. Então, tudo isso me trouxe a inspiração para o flamenco. Eu falei, vamos unir, né? Então, o amor da família, a origem da Espanha ao flamenco. Então, aí surgiu o nome Bierzo Flamenco. E, para ficar claro, porque algumas pessoas às vezes confundem, acham que pela semelhança do Bierzo com berço, não é. Berço em espanhol é cuna. Bierzo vem do seu tíbero, berridum, que quer dizer elevado, alto, por conta da região onde está localizada realmente a comarca. Então, para deixar bem esclarecido isso, que Bierzo é o nome da comarca, que não tem nada a ver com berço, que em espanhol é cuna. Maravilhosa explicação. A gente reservou, né? Reservei lá esse nome para futuramente isso. publicado. E eu falei para minha mãe, mãe, se eu conseguir produzir umas 10 saias, eu limitei assim. Eu falei, se eu conseguir produzir umas 10 saias, eu vou abrir o meu negócio. Aí ela pegou e falou, eu acho que é uma boa, já deixa então garantido, tudo certinho. Nessa época, em 2014, ainda, nossas primas Fábia, Fernanda e Marina, da companhia de dança Actum, abriram modalidade flamenco dentro da escola e nos convidaram para participar. E aí, em uma oportunidade que elas estavam ali já preparando as questões de figurino, tudo, elas também observaram a mesma saia que a Lúcia tinha visto, que a Manu estava vestindo, e falaram assim, não, mas onde que eu encontro essa saia? E aí ela deu risada e falou, não, foi a Dani que fez. Bom... Manu, você só fala isso, a Dani que fez, tudo é isso. Olha, muitas vezes a pessoa, mas isso, Dani que fez. E aí ocorreu que éramos exatamente 10 no grupo naquela época. E aí, com isso, eu falei... 12. Eram 12. 10, eram e 10 depois delas nós duas fomos convidadas para entrar depois no grupo. Aí eu falei, então, muita coincidência, né? Esse número, 10 saias. 10, e mais nós duas entramos e falei, então, tudo bem. Elas nos convidaram, então, para participar e me convidaram para fazer o figurino, né? E aceitei, né, essa super responsabilidade. Sou muito grata. E aí fizemos um figurino que ficou muito bacana. As saias com 3 babados, com uns lunares pequenos. Vamos parar. Agora, vamos parar um pouquinho aí. Dá um time nessa história. Peraí, devagar. A gente tem tempo para conversar. Maravilha. Vamos lá. Não, agora eu vou sugar vocês da informação. Tá certo. A Dani pegou a costura lá, a avó, se eu não me engano, né? Deu a pressão, você encarou. A tia, minha madrinha. Tia. Eu quero saber de vocês o seguinte, Dani e Manu, como que vocês chegaram no processo da modelagem? Chegaram a fazer algum curso? Aí que eu vou chegar. Então, o que acontece? Primeiro eu fui pesquisar a parte dos tecidos, porque eu já tinha feito a modelagem que a gente idealizou, já veio em base dessas 2 saias que eu tinha feito para a nossa apresentação em 2013. De observação mesmo da internet. De pensar como a gente gostaria, né, que fosse uma saia, então ela foi tirando a ideia daí. Já veio dessa modelagem que eu tinha observado. Aí fui atrás dos tecidos. O rapaz que nos atendeu na hora da compra falou assim, leva um rolo logo. Eu falei, não, eu não vou levar um rolo. Imagina, eu tô começando, tô fazendo isso aqui para minhas primas. Aí ele, moça, você vai vir aqui e você vai comprar rolo comigo. Bom, ele estava correto. Isso aconteceu. E aí, precisei também me modernizar, me atualizar. Então, houve aquisição de máquina para poder melhorar, né, também a questão da costura. E aí entrou a minha madrinha, que é de alta moda, Maria Celi, que fez também vestido maravilhoso. Viu? Um beijo pra madrinha. Ótimo apoio. E aí ela me deu a cereja do bolo, ela me ensinou a modelar. Fiquei 3 dias lá com ela
no apartamento dela e ela me ensinou a fazer modelagens. Ela me explicou uma série de coisas, me arrumou uma apostila também, foi tirando dúvida ao longo. Não foram só esses 3 dias. Esses 3 dias foram os mais intensos, mas depois ela, qualquer coisa, corria para ela, ou corria para a Tia Nadir também. Olha, eu tô com dúvida, né? O que vocês podem me orientar? E, a partir disso, aprendi. Também aprendi através das pesquisas pela internet. Então, a dificuldade que muitos de vocês tiveram no começo, porque o que vocês tinham de informação, às vezes, era só uma foto, ou um vestido que vinha de lá mesmo, né? Nós já pegamos essa geração internet que facilitou muito, muito. Então, consegui descobrir modelagens que eu tinha dúvida, porque assim, apesar da Tia Nadir ter uma base de costura, né, muito boa, e a minha madrinha Célie de alta moda, existe muita peculiaridade no figurino flamenco, né? Então, eu fui atrás de mais informação, porque tinha algum tipo de babado que eu falava, não, tem alguma coisa diferente. E aí eu fui buscando na internet e fui localizando aquilo que eu queria. E aí fui me arriscando. Deixa eu tentar fazer essa modelagem, vamos ver se dá certo. Aí a hora dava certo, alguma coisa que não dava, entrava em contato e fui melhorando isso. Busquei também informações na CIMOF, que serve de referência para a gente, mais como uma questão de tendências de estampas, de detalhes, né? Não são roupas que a gente usaria, né, dentro de um palco, porque é uma roupa de feira, mas ela sempre traz alguma referência para uma tendência, né, de cores, de uma série de coisas, né? E posso fazer interferência de novo? Pode. Então, gente, essa visão que as irmãs estão dando é fundamental para colegas, né, professores, alunos entendam que a passarela tem como temática o flamenco, né? Porque a gente tem 2 estilos para uma passarela dentro da moda, que é a conceitual, que é o que a CIMOF faz com o flamenco, e a usual, que é essa do cotidiano. Então, que fique claro, só para deixar bem mais esmiuçado, porque quanto mais a gente esmiuçar, melhor a orientação, de que a CIMOF, ela tem uma moda conceitual, né? Exato. São inspirações de cada artista, que muitas das vezes aquilo que você vê ali é criado somente para aquele instante. Qualquer coisa a mais do que aquilo, você vai ter que entrar em contato com o designer da moda, né? Seja ele figurinista ou estilista, para saber o que ele fez, onde ele fez, quanto custou. Então, que fique bem claro, vou refrisar novamente, a CIMOF é um conceito sobre flamenco, as inspirações, as loucuras de cada artista numa roupa que só servem para passarela. Exato. Concordam comigo, meninas? Algumas fazem para feira. Vão para feira. Algumas as pessoas compram para usar na feira, mas é a roupa de festa. Mas para nós aqui, Brasil, é inspiração. É inspiração. Não tem lógica usar num palco aquele tipo de traje, não faria sentido. A não ser que fosse algo muito específico, exato, que também ocorreu, mas enfim, algo muito específico que é dedicado. Eu tive a oportunidade também de fazer. 2019. Foi uma homenagem. Foi uma homenagem. Nós temos uma prima, Carla, que ela tinha o vestido da mãe, que foi feita por uma prima delas lá em Sevilha. Era um traje mesmo de feira, que foi usado pela mãe. De Rocio, né, que da joelho, enfim, que é para caminhar mesmo. E a mãe dela usou esse traje. E a Carla, quando teve uma oportunidade, mais recentemente, de se apresentar, ela quis utilizar esse traje, me pediu para fazer uma customização dele, para que ela pudesse usar, e a mãe dela ainda ter a oportunidade de vê-la dançando com esse. Então, existem casos, né, de acordo, mas aquilo que eu produzo, né, aquilo que eu trabalho, só vem de inspiração, mas eu sempre friso que eu adapto para o cotidiano brasileiro, o corpo brasileiro. O corpo brasileiro, ele tem vários tamanhos, e nós sempre atendemos todos os tamanhos, desde o infantil até as
mais senhoras. As mais senhoras, vamos falar, né? Então é feio, as mais né? senhoras, né? Nós atendemos todos os corpos, seja o corpo alto, baixo, magro, gordo, magro. Ótimo. Então, sempre pensando no que vai ficar bonito, confortável e prático. Porque troca de palco é algo muito rápido, né? Então, a gente sempre pensa em peças. Eu gosto de sugerir normalmente peças que sejam duplas, né? Então, uma saia e uma camisa, um sobrevestido, uma sobressaia, algo assim, porque fica uma coisa versátil na hora de entrar no palco, sair, se trocar. Às vezes tem gente que não tem muito tempo. Porque tem escolas que tem mais que uma modalidade, ou mesmo dentro do Flamengo tem outras coreografias, troca, então, né? Por isso, evito o zíper, eu trabalho sim com malhas, porque eu evito o zíper, porque já vi muita coisa acontecer de errado, situações desagradáveis, tristes, por conta de zíper. A malha, ela se adapta ao corpo, né? Então, se a pessoa engordou um pouquinho, emagreceu um pouquinho, fica confortável, fica bem. E fica bonito, porque hoje em dia nós temos tecidos aqui, são importados, inclusive, alguns nacionais, alguma coisa nacional, mas a maioria ainda muito importado. Mas que tem uma qualidade muito bacana em se adaptar ao que a gente utiliza. E outra coisa que eu prezo muito é que seja um traje que você pode usar cale, classes e baile. Então, você pode usar na rua para passear, entrar no supermercado, entrar num shopping. Dependendo do tipo de trabalho da pessoa, ela pode ir com alguma saia, depende do modelo. Eu fui, por exemplo, com a saia classes, um modelo de classes que eu fiz, eu fui num casamento recentemente com ela. E coloquei também um mantoncilho, né? O traje era todo em preto. E aí coloquei um mantoncilho, ele tinha um detalhe em azul aqui. Nossa, foi já uma coisa que chamou atenção, que fez um sucesso, né? Aí, a roupa da espanhola em si já é um desbunde, né? Vamos ser sinceros. E essa mesma saia, ela já vi ela no palco, né? Tanto modelo, nas apresentações de escola, num tablado. Então, é muito versátil. Então, pode usar na aula, na rua ou também nos palcos. Beleza. Agora vamos voltar lá naquela parte da história. Vocês pegaram aquela leva de 10 figurinos, vocês duas foram mais 12 para pegar. Conta a partir daí. Muito bem, então vamos para 2015. Isso, e aí, que a gente anotou tudo para não se perder. Tem que dar uma olhadinha. Então, aí 2014... 2015. 2015, gente, deixa eu fazer aqui o adendo, para vocês entenderem como é a mecânica dessa entrevista, né? Nem sempre a gente guarda tudo, né? Então a gente pede para os colegas entrevistados fazerem uma agendazinha, um mapinha para poder situar a gente. Então a cola é válida. Vambora, continua. Então, em 2015, aí continuamos trabalhando, estudando. Em 2015 eu entro, porque na verdade, assim, a gente... nosso pai sempre gostou de nos enfeitar. Sempre, desde pequenas. Comprava sapato, roupa, batom, meia fina... Ele comprava pra gente, ele sempre gostou pra minha mãe, pra nós, enfim. E aí ele viajava muito a trabalho, e ele começou a comprar muitos brincos, e trazia pra nós, olha, esse brinco eu acho que fica bonito pra vocês dançarem. Olha, o que vocês acham? Chega uma hora que eu falei pra ele assim, olha, pai, nós só temos 2 orelhas, e dançamos uma única coreografia. Assim, então, a gente tá com muito brinco aqui que não vai dar tempo de usar. Aí ele falou assim, vende. Aqueles que a gente não tinha usado, eu falei, nossa, mas vender. E ali, dentro da escola da Acton, né, das nossas primas, eu comentei com elas lá, falei, tem um monte de brinco lá que, né, a gente não vai dar conta de usar. E a Fábia, a diretora da escola, falou assim, traz aqui e vende pra gente. Eu falei, tá bom, coloquei todos numa caixinha, tipo uma caixinha de sapato de bolinhas, que eu já, né, aquela coisa flamenca de lunares, de bolinhas e tal. Era uma caixinha de sapato. Levei. E as colegas começaram a comprar. Falei, poxa, olha aí, os acessórios, você já faz a roupa, né? Uma flor. Depois lembrei que a primeira apresentação que nós fizemos, com poucos meses de aula de flamenco, nós íamos nos apresentar. Eu falei, precisamos de uma flor.
e eu já procurei uma flor, montei já uma flor para nós. Depois, só que isso, tantos anos depois, de 2011 para 2015, 4 anos depois, é que aí eu comecei a procurar. Aí comecei a montar os brincos, montar as flores, e aí a gente começou a partir junto primeiro para um bazar, a gente começou o bazar lá da escola, das meninas, no bazar da escola. Então, ali nós tivemos um primeiro contato com pessoas do flamenco, com profissionais, né, que estavam mais inteirados do mercado flamenco, que a Andréa Guelpa passou por nós ali e deu uma olhada, falou assim... Vocês já usavam a marca, o Bierzo, já usavam? Já. Começamos a usar ali o nome Bierzo Flamenco, já em 2014 eu já entrei usando esse nome. Beleza. E aí, esse primeiro bazar, né? Nós tivemos, então, esse contato com a Andréa Guelpa, que passou por nós, deu uma olhada, né? Falou, puxa, né? Que bacana. E aí, nós fomos, poxa, tem... Puxa, uma profissional já tão, né, conhecida, gostou, vamos continuar, vamos continuar. E tivemos contato com a Claudinha, que, né, também tinha Aire Flamenco. Nós precisamos de um brinco que nós não tínhamos. No começo, nessa apresentação de 2014, né? E procuramos pela Claudinha, ela tinha, né, esses brincos que a gente precisava. E ela falou assim, por que vocês não vêm também participar, então, dos eventos, né? Trazendo sua roupa. Eu falei, imagina, Claudinha. Eu falei, eu vou ser sua concorrente. Ela falou, não tem importância. Ela falou, tem mercado para todo mundo, cada um sabe, né, fazer o trabalho. Foi maravilhoso, ela foi uma grande incentivadora, né? Então ela falou, vem para os mercados flamencos. Então nós fomos recebendo muitos incentivos positivos, né? Então em em abril de 2015 a gente fez esse primeiro bazar. Depois, em abril de 2016, nós fomos para o La Feria, na Mansão Rasbaia, que era um evento organizado, era 2 vezes por ano que acontecia, um evento organizado pelo restaurante Gusta, que fica ali na região de Perdizes, Pompeia, por ali. Então eles organizavam, era uma feira gastronômica, onde várias escolas, pessoas ligadas ao flamenco, a dança cigana também, se apresentavam, e nós já havíamos ido ao evento para conhecer o evento, para consumir, participar, e aí numa oportunidade nós fomos para expor, né? Então, que foi em abril de 2016. E aí nessa oportunidade de expor é que surgiu o logo. E aí eu tenho uma pessoa muito especial, que eu tenho como meu irmão do coração, que é o Gunther von Atzingen, que fez o logo para nós, com muito carinho, representando como eu queria uma bailaora que se formasse como um leve B, uma leve letra B. Ela tem o vestido vermelho e algumas nuances bem pequenininhas de azul, porque são cores que estão presentes na bandeira do Bierzo. Também tem o Bordeaux, que representa uma cor que eu gosto muito, eu adoro Bordeaux, nuances de roxo, lilás, eu adoro essas nuances. Então, esse Bordeaux veio agregar valor, veio complementar o logo. Então, a partir desse evento que nós tivemos, que solicitaram, foi criado o logo também da marca. E aí a gente continuou expondo nos bazares, porque a companhia de dança Acton montava 2 bazares normalmente por ano, e nós participávamos, expondo ali com eles, e fomos participando de outros eventos. Até que em abril de 2017, nós participamos da nossa primeira Feira Flamenca como expositoras. Já havíamos frequentado como alunas, participado de workshops, e aí nós fomos pela primeira vez como expositoras em 2017. E aí tudo... a grande emoção. Então, nós, com tudo isso, viemos estudando uma série de coisas pela internet, observando uma série de coisas, seguimos bailando tanto pela Acton quanto pela Yaros. Também cheguei a fazer aulas com a Ângela Fonseca. Então, participamos de outros workshops em outras escolas. Tivemos várias oportunidades de ir aprimorando os nossos conhecimentos dentro do baile, que foi engrandecendo também. Nós queríamos sempre saber mais sobre a história, a origem, e conhecer novos palos, entender o flamenco como música, como história, nós queríamos
entender. E porque eu também levo em consideração, na construção do figurino, os palos. Então, quando alguém me pede um figurino, a primeira coisa que eu pergunto, qual palo vai ser bailado? Por quê? Aquilo vai envolver um sentimento, então eu tenho que saber cores que eu vou trabalhar com isso. Se também os professores têm alguma ideia de, não, mas eu quero tal tipo de tecido, ou tal cor especificamente, aí serve também de orientação que eu vejo de acordo se está ok a cor com o palo, se combina para eu também dar uma orientação. Depois a gente vai no mercado achar o que tem. Vamos no mercado buscar o que tem de disponibilidade, que seja próximo, que a gente sabe que é muito difícil de encontrar, mas a gente busca aquilo que fica mais adequado, procura saber o tema do espetáculo, né? Para tudo isso envolver. E, se possível, eu gosto de ver também a coreografia, o ensaio. Se a pessoa puder me passar a música, alguma coisa, porque tudo isso vai trazendo alguma inspiração. Houve um caso de uma professora que havia me pedido um modelo, um figurino, e eu levei da maneira como ela havia pedido. Como ela havia pedido uma peça piloto, e falei, eu posso assistir o seu ensaio? Ela, sim. E quando eu vi, eu falei, gente, mas esse vestido não está adequado. Eu falei para ela, você me permite fazer uma modelagem da forma como eu acredito que ficaria melhor? E aí você escolhe? Ela falou, tudo bem. Aí eu fiz uma nova peça. Quando eu levei essa nova peça, pronto. Ela ficou maravilhada. Ficou mais fácil para bailar. Ficou mais fácil para bailar, ficou dentro do contexto do que ia ser apresentado. Então, tinha as facilidades. Então, eu vi que ali, realmente, as minhas ideias estavam fluindo. Eu falei, tá fazendo sentido. Só que eu queria ter certeza se estava fazendo sentido. Então, eu falei... A minha mãe sempre me insistia. Filha, por que você não vai fazer, então, agora uma formação na parte de costura, de estilismo, alguma coisa assim? Eu falei, ainda não. Eu falei assim, eu vou para a Espanha. Falei, a melhor coisa que eu tenho a fazer nesse momento é ir para a Espanha. Eu falei, eu quero ir para a Cimof. Eu quero ver aqueles vestidos de perto, eu quero tocar nesses vestidos, eu quero cheirar o pó que tá nesses vestidos das lojas. E, graças a Deus, em 2018 nós conseguimos, em fevereiro, ir para lá. Foi uma grata surpresa quando nós chegamos no evento. Quando a gente entrou. A gente entrou. Eu estava com uns pendientes que a minha irmã fez. E nós demos o nome de Flores del Sil. Que é o nome do rio que passa no pueblo ali, que passa, né, no Bierzo, né, o rio Sil. Então a gente deu o nome de Flores del Sil pro brinco. E aí a Dani estava com esse brinco quando a gente entrou lá na Cimof, conta. E aí uma moça nos parou, falou assim, mira, que pendientes maravilhosos. Aí me perguntou, né, da onde eram aqueles brincos maravilhosos. Aí eu falei, foi minha irmã que fez. Foi minha vez, chegou a minha vez de falar. E olha só, ela estava ali expondo na Cimof, em Sevilha, vendendo os brincos que eram feitos pela irmã dela em Madrid. E ela ficou encantadíssima com os pendentes, com os brincos que a Manu montou. Ela que fez. Aqui no Brasil, o material que ela encontrou aqui no Brasil. E ela lá em Sevilha ficou maravilhada. Eu virei para minha irmã e falei, estamos no caminho certo. Foi a primeira coisa. Opa, peraí, acho que a gente está seguindo o caminho certo. E aí, essa visita à Cimof foi fantástica. Nós assistimos um desfile da Lina e depois os estandes. Não, fantástico. Fantásticos. Música ao vivo para o pessoal desfilar. Tivemos uma oportunidade maravilhosa, porque eu passei essa informação de que, olha, eu estou produzindo ali no Brasil. Então, tiveram expositores que falavam, vem aqui. Viravam do avesso o vestido e falavam assim, você faz desse jeito? Eu falo, faço. Ah, então tá certo. Então, eles foram me mostrando e eu fui vendo que eu estava no caminho certo. Algum detalhe que eu aprendi a mais,
alguma coisa. Encontramos uma que ficou até um pouco receosa. Ela falou assim: como você está fazendo como isso? assim você está fazendo roupas de flamenco no Brasil? Porque aqui, se eu quisesse fazer roupas De desfile de carnaval, eu falei, bom, você poderia ter no final da rua que nós estamos hospedadas, tinha algumas uma empresa que vende, enfim, se ela quisesse, ela poderia montar uma roupa de passista que ela conseguiria, tenho certeza. E no começo ela ficou assim, mas com delicadeza. Ela acabou soltando, entregando. Ela soltou um monte de informação. Eu falei, muito obrigada. Gente, olha só, eu vou fazer um parênteses aqui. Duas coisas, né? Na fala das meninas. Elas falaram sobre a forma do trabalho delas, que é uma coisa fantástica, que eu acho que qualquer um que vá construir roupa, independente de ser especialista ou não, de você querer saber o que é que vai ser feito, como vai ser feito, qual é a concepção daquele que está coreografando, se pode ver ensaios. Sabe por quê? Ver os ensaios significa o seguinte, ver se a modelagem que a gente tem, mesmo sendo de malha, se é apropriado ou não. Porque às vezes você levanta o braço aqui e o vestido sobe. Então você tem que alterar a modelagem, né? Ou se a pessoa está pedindo um tecido plano, ela faz esse movimento e dá aquele buraco aqui na gola. Então, esse tipo de informação que as meninas dão é fundamental em qualquer construção de roupa. Falar sobre as cores. Muitas das vezes a gente encontra as inspirações do artista e da música com um conceito de cor fantástico, mas que infelizmente não cabe ao nosso mercado têxtil. Então, o que elas fazem, que acho que a maioria dos colegas fazem também de confecção, é investigar naquele momento o que está disponível de acordo com a concepção. Então, presta bastante atenção nisso, porque vocês que pedem roupas para as confecções, não acharem que a gente tem uma loja de tecido no fundo da confecção. Não é bem assim. Lá na minha época, a gente até tinha, comprava os rolos, hoje não é mais assim. Mas que é fundamental esse casamento entre a confecção e o artista que concebe uma roupa premeditada, né? Tem lá suas inspirações. Isso é fundamental. E outra coisa, elas falaram uma mulher que é importantíssima dentro dos figurinos, a Lina. Vocês encontram na internet com Lina 1960. É uma das estilistas mais conceituadas dentro da roupa de flamenco. As grandes bailaoras, as principais bailaoras fazem roupa com a Lina. Então presta bem atenção qual é a base que essas meninas têm para fazer o que elas fazem hoje. Era esse gancho que eu queria dar para as pessoas entenderem quem é a Bia. A Lina faleceu no finalzinho do ano passado, né? Mas as filhas dela tocam a empresa. A rainha Sofia, a Grace Kelly já vestiram roupas, né, da Lina. E nós tivemos uma oportunidade maravilhosa, né? Que foi essa questão de irmos até ali, assistirmos o desfile. E na semana seguinte, é interessantíssimo, aquelas roupas que nós vimos nos desfiles, elas vão para as lojas, e nós entramos na loja e tocamos naqueles vestidos, naquelas peças. Então nós tivemos... Então, assim, pudemos observar os detalhes. Cumprir com aquilo que nós tínhamos nos proposto a fazer, de assistir, de tocar nos tecidos, de ver, de virar do avesso. Sentir o cheiro. Sentir o cheiro. De chegar ali perto e vivenciar tudo aquilo. Outro fato curioso e muito, muito bacana que nós encontramos ali em Sevilha foi numa outra loja que vende... Primeiro na loja que vende tecidos. Ah, sim. Estávamos ali olhando os tecidos para ver, tá uma senhora conversando, né? Viu que nós estávamos conversando ali, se aproximou. E ela comentou que ela fazia os mantoncilhos, né? Que ela fazia, mas não o bordado, ela fazia o pintado à mão e colocava os flecos. E ela contando, deixou o contato conosco, mas já muito senhorinha. Eu falei, gente, mas até isso, dentro da loja de tecido, colocar uma pessoa para contar para nós que ela fazia, como era o processo de elaboração do mantoncilho. Eu falei, gente, mas é um prêmio isso.
Depois, numa outra loja. Nós tivemos numa loja e quando nós falamos que éramos do Brasil, elas ficaram curiosas em saber, não, porque nós sabemos que tem alguns tecidos por ali que são diferentes do nosso. Eu falei assim, amanhã eu volto aqui e vou trazer uma saia para você dar uma olhada e ver se é isso. E levei uma saia minha, que já tínhamos, né, também levado caso fizéssemos alguma aula, alguma coisa. E levei a saia para ela ver. Ela ficou maravilhada. Ela falou, mas nós não temos isso aqui. Nós não temos. E ela ficou encantadíssima. É uma loja que vende normalmente saias, mas também para aula, tem para baile, tem também, né, acessórios, tudo. Uma loja completa. Mas ela ficou encantadíssima. Ela falou assim, porque nós já vimos outras saias de vocês brasileiras, do Brasil, e são saias maravilhosas, são diferentes. Nós não temos esses tecidos aqui, nós queremos isso. Então, foi um retorno muito interessante para nós naquele momento. Falei, nossa, como assim, né? Realmente, então, o mercado brasileiro está despertando algo ali, né? E, mais recentemente, nós também tivemos um relato da nossa prima Carla, que está vivendo ali na Espanha, e ela está fazendo aulas na Amor de Dios. E ela foi para uma aula com uma das saias, acho que é esse modelo classes, né? E calor lá agora, né? Causou um rebuliço, porque todas as alunas queriam saber onde ela tinha comprado aquela saia, porque não se tem essas saias dentro da sala de aula. Essas estampas, né? Esses cortes. Os cortes. Então, ela falou que a turma ficou encantadíssima por ali. Olha, o legal da história de vocês é uma história praticamente que inversa, né? A Bierzo está entrando na Espanha. A gente tem outras confecções amigas que fizeram ou fazem a mesma coisa, mas o interessante nessa história toda é trazer à tona aos nossos colegas de valorizar os nossos profissionais aqui, né? Já foi época que a gente era totalmente dependente da Espanha. Como Verdade. Diz a Débora, vou fazer uso das palavras dela, né? Lá é a nossa fonte inspiradora, lá é a matriz. Hoje, a gente tem um galho nessa árvore chamada flamenca que é do Brasil. E não é só na questão do palco, é em tudo que diz respeito. Então, a gente tem uma maneira brasileira de olhar o figurino. Nós temos os nossos tecidos. Claro, a gente não tem aquela variedade que tem lá, mas a gente tem uma coisa chamada criatividade. E muito, com pouca variedade que a gente tem aqui. Então, vocês devem valorizar os nossos artistas, as confecções que tem aqui, entendeu? Claro, cada um a seu gosto, vai ter a empatia por confecção A, B ou C. Mas o mais interessante nessa história de vocês é que vocês fizeram um caminho inverso. Vocês agora estão, de uma certa maneira, ainda que pequenininho, que seja muito maior do que isso, despertando interesse lá em Sevilha, nas feiras, na Andalucia. Isso é muito interessante, porque isso sai e quebra a rotina da convenção. Né? Nós temos uma outra curiosidade, também em relação à Sevilha, que a Lucia Pinhona, uma vez viu a minha madrinha Argélia com uma camiseta da No Puedo Tengo Ensaio, que eu também, né, faço as camisetas, né, com frases, e ela viu uma foto que eu tinha colocado no Instagram mesmo, do Bierzo Flamenco. Entrou em contato comigo. Quando ela entrou em contato comigo, eu me surpreendi. Eu falei, gente, a Pinhona entrando em contato comigo, querendo uma camiseta. Eu falei para ela, olha, eu nunca mandei para a Espanha. Eu falei, então, né, assim, eu posso tentar com você? Ela, sim, claro, tal. Então, mandei essa camiseta para Pinhona. Que acho que foi em 2017. Porque em 2018... foi 17, porque em 2018 eu procurei por ela para quando nós fomos para a CIMOF, para ver se eu conseguia encontrar com ela para assistir uma apresentação dela, só que nós desencontramos. Quando estávamos em Sevilha, ela estava em Madrid, quando estávamos em Madrid, ela estava em Sevilha. Então, não foi oportuno nos encontrarmos ali. Só que em 2019, ela foi a convidada da Feira Flamenca. E me surpreendeu mais ainda, porque eu pensei assim, se for oportuno encontrá-la em algum momento, né, vamos a gente conversar. E
ficamos ali no nosso stand, de repente ela vem junto da Ana Paula Campoy e a Ana Paula falou assim, ela veio falar alguma coisa, agradecer uma camiseta. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? A Pinhona foi no stand para agradecer da camiseta, porque ela gosta muito de camisetas, ela é colecionadora. E ela ficou encantadíssima com alguns modelos e as estampas e os dizeres, né? Então, tive mais curiosidade. Adquiriu mais 2 camisetas. Adquiriu mais 2 camisetas. E tivemos mais essa curiosidade. Então, para ver como realmente nós aqui, mercado nosso brasileiro, material, nossa criatividade, desperta o interesse deles ali. Então, nós temos isso também de positivo. É o potencial do artista brasileiro. Já foi, gente, época, essa dependência total, né? E através da Penha a gente descobre como temos artistas dentro do flamenco no Brasil, em diversas regiões, né? E vocês estarem aqui hoje contando essa história, né? Aliás, assim, é uma grande surpresa para mim estar quase que pessoalmente com vocês, que a gente já se esbarrou pouquíssimas vezes, mas como vocês são abençoadas. Acho que a forma como vocês pensam e irradiam coisas positivas, a gente vai atrair coisas positivas, né? É como vocês são abençoadas, o apoio da família, a cuna de tu família, né, que é espanhola. Então, tudo vai contribuir para que um dia a Bierzo nascesse, né? E eu vou fazer uma outra pergunta. E a dança ficou aonde? Vocês não fazem mais aula? Então, aí a gente em 2018 a gente deu uma paradinha, deu uma pausa para poder fazer a viagem, para investir um pouco mais na empresa, no desenvolvimento de novas peças e tudo mais. Ainda lá na Espanha, em Madrid, a gente foi lá então visitar a Moderiosal e coincidiu da gente conseguir encontrar com o guitarrista, o Flávio Rodrigues. Nós nos encontramos lá, batemos um papo, falamos, a gente tem que foi no bar, fomos no bar, né? Um mosto lá no bar, conversamos e tudo mais. Porque estamos voltando aqui, faltava acho que 1 mês e meio para a Feira Flamenca, tal. Vamos ver se a gente faz alguma coisa. E naquele ano de 2018 houve um desfile, né? Foi oferecido, vamos fazer um desfile dentro da Feira Flamenca. E nós falamos, bom, e agora? O que a gente vai fazer? Vamos apresentar o material que a gente já tinha, porque assim, nós chegamos da Espanha, então tivemos pouquíssimo tempo para uma produção, trouxemos algum material de lá, e eu falei, gente, como que eu vou fazer esse desfile? Então eu convidei as minhas primas da companhia de dança Acton para participar, né, do desfile, e também alguns conhecem a Gigi, né, que é a Gigi Bailando Flamenco, e a Adriana Hortas, né, que é a mãe e filha. A Gigi viralizou na internet, dançando com o sapato da mãe. Com o sapato da mãe e uma saia cor-de-rosa que eu tinha feito, porque a Adriana entrou em contato comigo. Eu já produzo as saias infantis há algum tempo. Desde o começo. E produzi para algumas primas, produzi para Clara, que era pequenininha, agora já é uma moça. E produzi para algumas primas da família também, pequenininhas. E tinha postado na rede social a respeito de saia infantil. E a Adriana me procurou e eu levei para testar a saia com a Gigi. Só que a Gigi era muito pequenininha, ela tinha 2 aninhos. E a saia ficou gigantesca. Ela se apaixonou pela saia. E ela dançava de uma forma que eu falei para a Adriana, não, eu vou fazer uma, ou arrumar essa, pelo menos para ela. Ela, não, você não Não conseguimos, ela não conseguiu tirar dela. Essa saia vai ficar assim, desse jeito grande. E vai ser bom que ela vai crescendo e vai usando. E ela viralizou na internet com a saia e tudo mais. Ela amou aquela saia, ela amou. E aí, em 2018 elas também toparam participar. E o Flávio tocou também ao vivo para a turma, para a gente fazer esse desfile. Então foi uma coisa assim maravilhosa. Que a gente nunca tinha imaginado na vida que participaríamos de um desfile de moda, né? Então foi incrível. Então aí em 2018 a gente deu essa pausa para poder na dança para poder investir mesmo na parte do trabalho. E aí foi no mesmo ano que a gente também foi pela primeira vez para o Festival Flamenco em São José dos Campos. Né? E levando material que parte do que a gente tinha da Espanha, as novidades, as coisas que a gente
já imaginava, criava e vimos na Espanha que realmente a gente estava no caminho certo, que era aquilo que a gente devia fazer, então ficamos assim. Em 2019, aí já virando 2019, nós tivemos alguns contratempos familiares, não ia dar para dançar muito, mas a Dani falou assim, não, eu pelo menos vou fazer as aulas de bata de cola com a Ana Nicolau. Então eu falei assim, eu quero construir a bata. Aliás, foi uma conversa que nós tivemos ali em São José dos Campos. Num café da manhã? Num café da manhã, hotel? No hotel. Eu fui te perguntar umas dicas de como fazer a bata de cola. E aí você me deu algumas dicas muito boas, orientações muito importantes, excelentes, orientações fantásticas, que eu sou muito grata a você, Samuel, por me passar essas orientações. E eu comecei a construção da minha bata de cola. Hoje eu ainda não produzo, por enquanto não tenho planos de produzir as batas, mas eu comecei a produzir e também nesse sentido de dançar, para entender, eu comecei sem a bata, totalmente. E fui construindo ela aos poucos. Ela ainda não está completamente pronta, porque eu falei que eu ia me apresentar com ela, eu ainda não cheguei nisso. Mas eu fui construindo ela aos poucos, conforme eu fui entendendo a dança, com as dicas que você tinha me passado, os movimentos. Material é o que eu consegui aqui, não tenho o material mais adequado a fazer, mas simpatizei com ela, pelo menos para mim, para minha arte, para esse meu momento, né? E vim construindo ela, também com uma intenção maior, porque eu já sabia que a minha prima Marina estava em meios de se casar e que ela e o noivo também faziam ali o flamenco e que ela estava muito interessada num vestido que parecesse uma bata de cola. Eu falei, então eu preciso aprender mesmo a fazer isso, porque imagina a responsabilidade de fazer um vestido de noiva. Então eu comecei fazendo as minhas aulas de bata de cola lá junto da Ana Nicolau. Passamos esse ano de 2019 trabalhando, fazendo, participamos da Feira Flamenca, participamos do encontro com o Flávio, do Total Flamenco, né, que o Flávio Rodrigues promoveu. Participamos de eventos em Santos com a Cris Barazal, com a Denise Santoro. Participamos de alguns eventos com a Monita Ruedas, né, com a família Rueda. Com a Karina Maganha em Campinas. Então, nós participamos de eventos, né, assim, mais particulares, né, das escolas e também desses eventos um pouco maiores, abertos, que, né, como a Feira Flamenca, como também lá o Festival de São José dos Campos. Então, fomos vindo nisso. E aí, no final daquele ano 2019, então eu já comecei a montar o vestido da minha prima Marina, e que foi também... E a roupinha da Clara, sobrinha dela, a Daminha. Então, eu montei aquilo, a Manu também entrou com alguns acessórios e foi, assim, um ápice, né? Foi algo inusitado para mim montar um vestido de noiva, né? E aí, a partir de 2020, que aí nós estivemos... Que o casamento aconteceu antes de decretarem a pandemia, graças a Deus. Tivemos, então, a oportunidade de festejar. Isso. E aí, entrou a pandemia. E aí, o que aconteceu quando entrou a pandemia? Eu continuei com as aulas de bata de cola online. Também foi uma experiência muito interessante, porque eu também determinei alguns espaços dentro da casa, né? Eu tenho oportunidade de ter um quintal grande, que também é a minha área também de trabalho, muitas vezes, e desfrutar do sol da manhã, da companhia das pessoas que estavam ali, né, da Ana Nicolau e da turma, alunas, né, das outras alunas que estavam ali. Aquilo foi muito bom, aquilo foi muito importante. Aquilo começou também a me trazer outras inspirações que vão começar a aparecer agora, nas próximas feiras, nos próximos eventos. Então, tudo isso foi muito, muito positivo, né? Chegou um tempo que eu precisei dar uma pausa, né, nessa parte da bata de cola, então por isso que eu ainda não fui adiante, ainda não concluí, mas, né, dei essa minha pausa, ainda estou na minha pausa. Mas, não para, vai sim, vai investigar naquilo que eu puder ajudar, conta comigo. Desenvolvo o trabalho de vocês, tem que ter mais uma vertente, precisa sim, e a gente precisa lidar com opções. Quanto mais opções, melhor. A gente deixa que o povo escolha aquilo que lhe satisfaz.
Isso, eu quero agradecer a você, Samuel, e quero agradecer também a todos os colegas da área, porque nós temos muito Assim. carinho e respeito, ética, com todos os profissionais da área. Nós chegamos depois, e então nós temos muito a agradecer, também serviram de inspiração ali no início, e também respeito a modelagem de cada um, O que é característico. O que é característico de cada um. Eu tenho cuidado de muitas vezes observar se aquilo que eu estou criando já não foi criado por alguém daqui da turma do Brasil, porque nós bebemos da mesma fonte. Então, eu sempre busco dar aquela olhada se... Né, já coincidiu, por exemplo, com a Renata, uma vez uma estampa, eu entrei em contato com ela e falei, Renata, olha, eu vi que nós temos uma mesma estampa aqui, mas eu quero te dizer que a minha modelagem é diferente e tal, eu já também tinha construído uma peça. Ela, não, imagina, tal. Então, assim, nós temos um companheirismo que muita gente não sabe, que dentro dos eventos que nós participamos é muito alegre, muito respeitoso, porque é um ajudando o outro na hora de uma montagem, de abrir uma porta, de isso guardar um produto. Que muitas vezes os clientes não veem, não percebem, esse companheirismo que nós temos com... Por isso a gente não gosta de usar a palavra concorrente, porque somos colegas. Nós somos colegas de trabalho. Concorrente já foi. Isso lá é anos 90, início 2000. Não é porque concorrente que é inimigo. Nós não temos inimizades, pelo contrário. Nós admiramos o trabalho. Para quem não foi... Preste atenção, para quem não foi nesses eventos de Flamengo, vejam a feira, porque é muito raro, mas muito raro, posso dizer que eu já participei de alguns, nem sempre posso estar em todos, vocês não vão encontrar um stand igual ao outro. O máximo que você pode encontrar é um leque igual ao outro, porque a gente não tem fabricação de leque. Castanhola é igual ao outro, porque a gente não tem fábrica ainda. Embora já tivesse no passado alguns artesãos tentaram, mas infelizmente não foi adiante. Vocês têm que ir ver para entender que a nossa inspiração continua sendo o professor ou a professora, o figurino que o professor e a professora usam. Quando vocês vão a esses eventos pelo Brasil, vamos tirar o foco em São Paulo, que é onde tem mais movimento, você tem no Sul, está começando a ter agora no Nordeste do país, né? Alguma coisa no Centro-Oeste, e comece a observar que esse universo da roupa ele é muito extenso, ele é tão grande quanto é o Flamengo. A gente não tem tanta diversidade como nós temos no próprio Flamengo, se a gente falar na diversidade dos cantos, né, dos bailes. Mas o futuro reserva espaço para todo mundo. Cada um segue a sua linha, a sua forma de pensar, conduzir, preços, enfim. Vão nessas feiras, olhem os estandes, compare com aquilo que você pensa, com aquilo que é ofertado, com aquilo que você recebe de informação, para você criar um leque de opções. Que é isso que a gente precisa, né? Ampliar o nosso mercado. No caso aqui, hoje a gente está falando da confecção, das roupas e acessórios, que é para você ter liberdade para escolher. Né? Hoje eu gosto da berço, então eu quero que elas façam figurino da minha companhia, da minha escola, sei lá, eu já não quero mais, eu quero ir para Lunário ou para fulana. Então, assim, o mais importante é entender que cada um tem uma forma de pensar, uma linha de produção que é a assinatura de cada grife, e peço assim, gentilmente, em nome de todos nós da confecção, não peçam para copiar o figurino da outra confecção. Isso é super antiético, é desconfortante e desconfortável. Se você não tem o poder aquisitivo para lidar com aquela confecção, procure outra, mas nunca faça isso, de pedir para que a gente copie o figurino do colega, que isso é muito feio. Por isso, quanto mais variedade a gente tiver nas confecções, mais confecções, é melhor para a gente ter essa liberdade. Eu sou bailaô, sou professor, então assim, gente, olha, livre, vai lá e escolhe com esse tema, o que você quiser. Às vezes eu direciono alguma coisa, mas assim, respeitem as confecções, isso é muito importante. Não imponham as suas ideias sem antes conversar. Aqui a Dani está demonstrando ter bastante conhecimento e propriedade no que diz sobre construir um figurino. Nós somos o arquiteto da roupa de vocês. Tragam as suas ideias, que a gente vai apenas aprimorar a sua ideia com os conhecimentos que a gente tem. Nosso gosto não interfere nisso. Então, respeitem
respeitem as confecções amigas e façam suas escolhas. É o grande recado que eu deixo com a entrevista de vocês, sabe? Que é fundamental a questão do companheirismo, como vocês falaram agora, e não da disputa de eu quero aquele cliente, né? A roupa daquele lá tem isso. Não, gente, aprendam a lidar com isso. De observar se presta, se não presta, conversa com o seu professor, com a sua professora. Se não sabe, procura alguém e vá se informar. Essa é a parte mais importante. A informação é tudo, inclusive na roupa. Exato. Para que vocês não cometam as falhas e o que eu vou falar aqui é carinhosamente de pedir um tio, uma tia, uma prima, uma avó para fazer a sua roupa, que vai fazer com grande amor, mas sem saber quais são as necessidades da dança. E isso pode trazer frustração para você que ganhou o presente e frustração para a pessoa que fez o seu presente. Né? Então, respeitem as confecções. Isso é fundamental. E sejam colegas um do outro, como as meninas dão um exemplo aqui da Bierzo, as outras confecções também fazem. A gente vai lá, conversa, um dá pitaco, outro dá pitaco, a gente capta, não capta, gostou, faço diferente, eu também, ok. E vamos adiante. Né? O mercado está disponível. Exato. Né? Meninas, eu quero saber. Só para tem mais. Tem mais algumas coisinhas. Né, para chegar aqui na atualidade. Então, 2020, segui fazendo as aulas já em 2020, que eu entrei fazendo com a Thali Sanches, né, online. Eu achei umas aulas muito interessantes dela. Eu falei, deixa eu experimentar, né? É uma oportunidade por ela, né, também estar mais distante. Falei, poxa, que oportunidade boa, né? Workshops que nós participamos, alguma coisa também do pessoal da Espanha. Então, nós fizemos aulas online, né? Participamos de workshops, de uma série de coisas. No caso da Thali Sanches, eu fiz umas aulas mais regulares também, né? Então, aprendi muita coisa ao longo de 2020 também em relação a isso. Eu, em 2020, na verdade, eu acabei nem falando da minha formação. Eu sou formada em biblioteconomia, ciência da informação, pesquisadora e jornalista. Em 2020, eu já vinha, de 2011 a 2020, eu já vinha estudando, como eu disse, desde o começo, reunindo informações sobre a origem do flamenco e tal, e estava estudando o flamenco no Brasil. E aí a Débora começou a série de entrevistas, que hoje, desse momento, estamos fazendo parte, começou dentro de um projeto dela. No dia seguinte que ela fez a apresentação dela e falando, nós vamos registrar a memória do flamenco no Brasil, eu entrei em contato com ela e falei assim, Débora, eu estou fazendo isso aqui sozinha, não sabia quem procurar para fazer. O que eu posso fazer para ajudar? E naquele momento, tanto ela, né, ela formou um grupo, que a gente chamou, inclusive, no nosso grupo de WhatsApp, que era História do Flamenco no Brasil. Estávamos a Débora, a Gisele Nogueira e eu. E começamos a mapear, né, algumas informações e pensar o que a gente podia fazer isso lá em 2020, em março de 2020, começando a pandemia. O que a gente pode fazer e tudo mais, e a gente conversando, e ela já, né, contando para nós a história. Não, nós vamos montar uma penha, a gente quer formar a Penha Flamenca Brasil. Eu fui atrás, eu falei, olha, eu também tinha ideia de montar uma penha já há muito tempo, então eu tenho tais informações, passei para ela as informações que eu tinha sobre a minha pesquisa sobre penhas para a gente, porque a penha é uma associação, ela tem que ter CNPJ, ela tem que ter inscrição, ela não é um clubinho, é algo sério, né? Então a gente começou a fazer todo esse estudo, reunir as informações que nós tínhamos, os contatos das pessoas. Muito obrigada. E nós passamos a estudar, isso foi avançando, o que hoje, graças a Deus, é a Penha Flamenca Brasil, né? Temos o nosso grupo de representantes, além do grupo de representantes, a Gisele e eu somos colaboradoras nesse grupo. Gisele é historiadora, então ela também tem, né, excelência em arquivo e tudo mais, então nós estamos trabalhando para essa documentação. Então, hoje eu fico muito grata de fazer parte, contando também a nossa história para ser parte do que vai estar nesse acervo que nós estamos reunindo, que nós estamos trabalhando. Então, eu fico muito feliz de fazer parte da Penha, como associada, como pesquisadora, como colaboradora, porque eu quero isso, eu quero documentar. E por conta disso também, aproveitei a pandemia
para me especializar um pouco mais. Além do que eu estudava sozinha, eu fui fazer o curso. Fiquei. Né? Fiquei aqui fazendo o curso do Juan Berquilhos, online. Fiz, então, o curso da história do baile flamenco com ele. Concluí o ano passado o curso, para poder entender mais, ter mais informações. Quem tiver a oportunidade de fazer aula com ele também é incrível. A gente estuda muito aprofundadamente, muitos detalhes, muitas coisas. Estou concluindo um outro curso agora também, fazendo remotamente lá com a Espanha, porque eu gosto disso, eu gosto de estudar, eu gosto de saber qual é a história, a origem, porque a gente tem que compartilhar. E para compartilhar, em 2021, eu pensei, como que eu vou compartilhar todas essas informações, todo esse material que eu reuni, de que jeito eu faço isso? E também essa nossa prima Carla, ela estava me apresentando muitos podcasts. Porque eu vou dirigindo, vou ouvindo e tal. E falei, poxa, podcast é uma coisa interessante, porque eu posso colocar informações ali, as pessoas vão ouvindo, vão, né, conhecendo. Nossa mãe é deficiente visual. Quando eu falei a ideia, ela falou assim, ótimo, porque eu posso escutar e conforme você vai descrevendo, eu posso ir entendendo também. Falei assim, então o podcast é uma ótima opção para divulgar essas informações. Então, eu tenho hoje um podcast que chama Flamenco, porque para as pessoas não confundirem, porque muita gente fala Flamengo, né? Então, Flamenco, por Manu Ascenjo, está disponível no Spotify, tem no Google Podcasts, no Deezer, que fala sobre a história do Flamengo, sobre artistas, sobre datas comemorativas. No momento é um pouco paradinho por questões técnicas, porque a gente grava aqui em casa, e temos algumas obras acontecendo na Redondeza e eu não consigo gravar, eu não tenho estúdio, o estúdio é aqui em casa, é aqui na sala, então estou com probleminhas técnicos, mas vou retomar, não tá esquecido, não tá morto, ele só tá, né, passando por problemas técnicos, mas eu vou retomar. Ele está em sono, daqui a pouco mas tem, acho que tem mais de 20 episódios lá com informações. A playlist também. Tem um playlist, eu tenho um perfil com uma playlist de canções, de música, seja para época de feira, para ciclos de final de ano. Então, assim, eu procuro fazer algumas coisas e quem quiser está lá disponível, o perfil Manu Ascenjo, vai encontrar as informações lá. Então, a gente usou esse período de pandemia. Me especializei um pouco mais no jornalismo, na produção de podcast. A Dani também fez curso. Eu também fiz também a minha formação como estilista. Aí sim, eu cheguei na minha formação como estilista, porque eu falei, realmente eu preciso de algo mais, eu preciso ter certeza que aquilo que eu venho construindo está realmente adequado. Então, eu aproveitei para me especializar, consegui minha formação como estilista. Foi uma experiência maravilhosa, uma troca muito boa com professores que não tinham nada de conhecimento a respeito da questão do flamenco. Então, eu levei muita informação bacana para eles e eles me agregaram realmente muitas informações e outras já caminhavam de acordo. Então, foi muito bom, foi muito positivo isso. No final de 2020, tive uma oportunidade também muito bacana com a Ana Nicolau. Ela fez um calendário flamenco para 2021. E ela me convidou para também fazer uma consultoria da parte de figurinos, foi uma coisa muito bacana também. E aí... 2020... E com relação a dançar, eu estou fazendo, desde de 2021, eu estou fazendo o clássico espanhol com a Débora Nefussi pela Raiz online. Online, porque a gente ainda está guardadinha, procurando tomar os cuidados. Então, eu tenho feito aulas com ela. Melhorei muito minha castanhola. É uma terapia fazer a aula, ter aquele momento para ir lá, para prestar atenção, para escutar, para o corpo. Então, e aí eu quis estudar o clássico espanhol também por conta da questão da teoria. Então, não deixei de continuar estudando e procurando as informações do flamenco, mas eu acho que nesse momento eu estava precisando do clássico espanhol para poder ver onde entra onde está o outro e como isso tudo funciona na prática e não só na teoria. Então está sendo fantástico. Esse limite ele não é bem definido, ele é meio que mixado, né? Então é meio difícil a gente dividir ele. Precisa realmente... Hoje em dia a gente entende que a história do flamenco não é do flamenco. São de todas as danças que envolvem a Espanha, da onde tem muita coisa que foi para o Flamengo.
mas que já nasceu miscigenada e continua se miscigenando aí no decorrer da sua vida. Meninas, eu quero pedir para vocês, como a gente costuma pedir para todos os convidados, como nós estamos focados hoje na confecção, qual o conselho que vocês dão para quem está começando a entrar no ramo da confecção de figurinos, né? Para quem está entrando e para aqueles que estão. Qual é a dica de ouro para vocês, para quem está dentro do ramo da confecção? São 3 dicas. São 3 dicas. Primeira coisa, amor. É imprescindível ter amor naquilo que a gente faz. Sem o amor a gente não tem a criatividade, a gente não tem a inspiração, a dedicação. Então, primeira coisa que tem que ter amor naquilo que a gente faz. A segunda coisa que a gente precisa é o conhecimento. É isso que a gente busca. Saber a origem. Por que aquele sentimento está ligado àquele palo, por que aquela cor é mais adequada, entender por que aquela cor representa aquele sentimento, né? Ou não, o professor às vezes quer uma cor, mas e aquele palo, olha, mas essa cor não representa isso, então posso sugerir algo parecido? Então, assim, o conhecimento, saber onde encaixar o modelo, a cor, entender muitas vezes o que a gente sugere, não só para quem está começando, quem está trabalhando, entender a tradução, às vezes, de uma canção que vai ser apresentada, porque às vezes o professor gosta da melodia, não entendeu o que está na letra, né, na poesia, e aí às vezes está se contradizendo, então a pessoa que está fazendo o figurino pode alertar, olha, mas talvez essa canção não está mostrando aquilo que você realmente quer. Então é o conhecimento, que a gente acha que é muito importante. E por último, o que o nosso pai sempre falou a nossa vida inteira. Filha, qualidade. 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 Que é com a qualidade que você consegue convencer o seu cliente. Ele vai procurar de todo mundo e ele vai decidir, claro, pela cor, pelo preço, mas se você apresentar um produto de qualidade, um bom acabamento, um cuidado que a gente tem, porque às vezes o cliente não percebe o cuidado que você teve, mas a gente sabe que tem a qualidade o cuidado de, eu peguei essa pecinha aqui, ela tá meio sujinha, eu vou limpar ela para ela poder ficar legal, para poder montar esse brinco para a cliente. Procurar fazer o melhor com qualidade para oferecer o melhor para o cliente. Então são essas as dicas. Gente, eu ia falar sobre a Manu, mas ela falou tudo, né, a respeito da Penha. Eu só posso dizer assim, em nome dos outros colegas, que é um grande prazer, uma satisfação ter uma pessoa da sua, acho que essa vai ser a palavra, da sua estirpe, da sua linhagem, com tanto conhecimento, contribuir para a gente, né? Que as pessoas entendam que a Penha, ela é aglutinadora, ela não é segregadora, né? O que a gente vai fazer aqui vai ficar. A gente vai embora e isso fica. Então a gente está construindo para gerações futuras, né? É um desprendimento muito grande que a gente tem de mostrar, distribuir, ser generoso com os conhecimentos que nós agregamos ao longo da vida. Estamos agregando ainda, né? Nenhum de nós aqui é absoluto. Cada dia que a gente acha que aprendeu uma coisa, tem mais ainda para aprender, né? Sempre tem coisa para agregar. O Flamengo é um universo de uma esfera tão grande. Tudo que está dentro é Flamengo e tudo que está fora não é Flamengo. A gente não consegue compreender tudo que está dentro, porque a gente não tem tempo de vida hábil para isso. Imagina, então, tentar definir qual é o limite para dizer tudo que está fora. Não é Flamengo. Tá? Eu agradeço muito, de coração, um prazer enorme eu ter sido sorteado para conversar com vocês, conhecer mais você, Manu, a Dani agora mais ainda. Estou assim, muito honrado de aglutinar vocês também na minha rede social, né? E que a gente continue esse contato maravilhoso, trocar nossas figurinhas. Avisar os colegas que a live vai ser salva, vai ficar no perfil da Penha para vocês acessarem. Vejam as outras entrevistas, é fundamental para vocês entenderem o tamanho, a dimensão que o Flamengo está tomando na nossa extensão territorial. Até nos lugares mais difíceis tem. E dizer que essa entrevista também depois vai para o canal da Penha, ok? Avisar os colegas que estão assistindo agora ao vivo ou que vão assistir posteriormente
que vocês precisam realmente ser aglutinadores conosco, participar das entrevistas que os representantes regionais estão fazendo, porque isso não é para a gente, é para o futuro. Até porque uma das intenções da Penha é servir como uma fonte de pesquisa para acadêmicos, para empresas que queiram conhecer os profissionais da região, entendeu? Para empresas de fora ver que existe coisas que não são diretamente ligadas ao Flamengo, como restaurantes, né? Gráficas, que de alguma forma aquilo ali é proveitoso, faz parte. Então, eu só tenho muito a agradecer. E realmente, é uma das poucas vezes que eu falo isso ao vivo. O verdadeiro sentimento dessa palavra que é muito usada e desgastada, que é a gratidão, né? Então, Por isso eu queria ter mais uns agradecimentos, posso? Eu queria só agradecer uma vez as escolas, os profissionais pelos quais a gente passou, que nos permitiram expor, que confiaram em nós para fazer o figurino, seja o figurino individual, seja o figurino do seu grupo, que eles acreditaram no nosso trabalho, que acreditam no nosso trabalho, no que a gente vem fazendo, e que divulgam o nosso trabalho, que divulgam o trabalho dos colegas, né? Porque às vezes você coloca uma roupa, põe todo mundo, ai que lindo, e aí você divulga, olha, adquiri essa roupa com essa pessoa, né? Divulga esse trabalho. Então, assim, os nomes que nós não citamos aqui, mas que sabem, que nos deram essa oportunidade. Todos os estados brasileiros. Nos estados brasileiros tem que nós, exatamente, também. As coisas que a gente já mandou para outros países, né? A gente quer agradecer a todos por terem, né, colaborado. E eu queria fazer mais um agradecimento especial para minha mãe, que está aqui do lado, que ficou quietinha esse tempo todo, que a gente sabe que ela tem vontade de falar. Fala aí, mãe. Fala aí, mãe. Pode falar, mãe. Eu que agradeço a todos vocês. Agradeço muito. Que é a nossa maior incentivadora, sempre que pode estar conosco, participando de tudo e está aqui, mais uma vez, nos apoiando aqui do ladinho. E agradecer a Penha e todos os colegas muito que estão aí. Muito obrigada, Samuel. Muito obrigada a todos que também estiveram aqui, né, também nos dando essa atenção. E todos os profissionais, todos os colegas. Sou muito grata a todos. Fiquem atentos às nossas redes sociais. Toda quarta-feira tem algum artista, entenda-se artista, todos que movimentam o flamenco no Brasil, tá? Dá uma olhadinha lá. Qualquer coisa, procura o nosso diretor social, como eu falei lá no princípio, o André Pimentel, para ter mais informações sobre tudo que a Penha faz, ok? Gente, um grande beijo. Ó, obrigada. De verdade, tá? E até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.